Bom dia, sejam muito bem-vindos, todos vocês. É um prazer, uma alegria podermos iniciar mais uma série, compartilharmos da palavra de Deus, compartilhar daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, podermos cultuar a Ele, estarmos na presença dEle. Eu quero dizer da minha alegria de fazer parte dessa história, desse filme que o Senhor está construindo na história, que o Senhor está realizando, e fazer parte da história que Ele tem realizado também na vida dessa igreja, naquilo que Ele tem construído aqui, caminhar com essas pessoas, caminhar com esse corpo, caminhar com esse povo que Deus tem despertado o coração também, que Deus tem aberto os olhos para que a gente possa enxergá-lo e caminhar junto com Ele, e junto uns com os outros. E é isso que eu quero convidar você também, eu quero chamar você a fazer parte também dessa história que Deus está realizando acima das nossas próprias perspectivas, acima daquilo que às vezes nós conseguimos enxergar. Deus está fazendo, Deus está agindo, Ele não deixou de agir em toda a história. Por isso eu quero convidar você agora a ver esse breve vídeo, antes da gente começarmos então a falar sobre sinopse, que é aquilo que a gente vai tratar hoje. Assista então. Olá, meu nome é Cláudio, tenho 47 anos. Vou contar um pouco da minha história, nessa caminhada. Faz pouco tempo que iniciou essa caminhada, mas já transformou muito a minha vida. Tenho que agradecer a Deus muito por essa minha mudança. Mudou muito em relação até à minha família também. Hoje essa caminhada me faz perceber realmente a mão de Deus, né? E uma das mudanças, né, que eu tive depois que iniciei a caminhada com Jesus é realmente a questão de prioridades, né? Antes eu priorizava muito a questão de um bom emprego, de poder dar tudo para meus filhos, até a questão de querer ter só um filho, nunca acreditar na possibilidade de ter dois, com medo de não poder dar tudo do melhor para eles, né? Então essa perspectiva mudou muito depois que realmente eu comecei a caminhar, porque dá para, né, quando a gente entrega a família para Deus, né, entrega nosso coração realmente para Ele, sabe que o importante não é essa questão, né, das riquezas da terra, né? Então o que interessa realmente é a gente poder criar eles na palavra de Deus e dar, né, essa possibilidade para eles de realmente saber que a caminhada, né, com o Pai, que são os valores que nós temos que levar para o resto da vida. Então essa questão de prioridade realmente uma coisa que mudou muito, marcando a minha vida. Que bênção. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, conduz o nosso coração aqui essa manhã, a Tua palavra, que o Senhor arrebate o nosso coração, se comunique conosco. Nós estamos aqui porque queremos Te ouvir Tua voz, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, transforme-nos, como a história do nosso irmão aqui que ouvimos, que o Senhor também possa transformar as nossas perspectivas, transformar a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, ao mundo, ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Hoje nós vamos falar então sobre sinopse, dentro dessa série que nós vamos trabalhar aqui, o filme da minha vida. Eu vou pedir licença a você, eu estou no meio de uma gripe assim pesada, então eu vou precisar estar tomando água aqui um pouco mais, para que eu consiga falar sem aquelas interrupções próprias da gripe, né? Assim, aquelas tossidas que de vez em quando está me vindo assim, aquela vontade, eu estou aqui segurando, lutando com elas. Queria pensar com você primeiro que sinopse a gente pode ter aqui duas definições sobre o que são sinopse. Primeiro que sinopse é uma visão geral,
é um golpe de vista, uma vista lançada sobre um todo. Quando você pensa na sinopse de um filme, você está pensando então ali, em primeiro lugar, exatamente naquilo que você quer trazer de forma geral, para que quem se apropria, quem lê, quem abre aquela sinopse possa ter mais ou menos a vontade de assistir ou não aquele filme, de conhecer ou não aquele filme, ter uma visão geral. Mas pode ser também um relato breve, o que não é necessariamente igual a essa visão geral. Pode ser uma síntese ou um sumário. Você pode trazer ali numa sinopse um passo a passo daquela história, daquele que está sendo contada ali nesse filme. E há sinopses que às vezes nos desanimam. Há diversos filmes que quando você pensa em assistir, mas olha aquela sinopse, você já recua pensando que talvez não seja um filme muito bom. Hoje você tem um artifício a mais, que são as estrelas que vão sendo colocadas ali embaixo. Se você vê ali que está ali em 2 estrelas, você já não quer assistir aquele filme, você acha que não vai ser legal. Se está ali na 5ª estrela já, você diz, olha, o pessoal curtiu, então eu vou assistir. Há filmes que assistimos, na verdade, apenas pela sinopse que foi contada. A maneira de contar o filme é tão interessante que você se atrai para assistir. Mas às vezes também isso nos frustra, porque a gente se atraiu tanto para assistir aquele filme que faz com que quando a gente assista não seja tão correspondido àquilo ali que nós estávamos esperando. Sinopses, no fim das contas, são esses pressupostos para uma compreensão de uma história. Quando alguém está construindo uma sinopse para que você assista a um filme, vá até algum teatro, assista a alguma história, ela está colocando ali, fundamentando para você pressupostos, assuntos, conceitos, percepções anteriores para fazer com que você conheça essa história. O Michael Gorin afirma que a resposta apropriada para quando alguém pede a você, conte-me sobre você, a resposta apropriada para isso seria contar uma história, contar diversas histórias, uma série de histórias. Quando você está conhecendo alguém, você está ali caminhando e contando sua história, você está contando sua vida. Para que as pessoas conheçam você, você está sempre construindo uma sinopse da sua própria vida, do seu passado, daquilo que você é hoje e o que forma você hoje. A humanidade possui histórias para explicar exatamente a verdadeira história que dá sentido. Como seres humanos, nós precisamos dessas histórias que dão sentido à nossa história individual. O fato é que as nossas histórias, pense aqui comigo, as nossas histórias não começam no nosso nascimento. O que é um equívoco muitas vezes acreditarmos que ao nascermos é onde nossa história começou. Mas a nossa história de fato começa nos nossos ancestrais. Começa em tudo aquilo que está posto antes mesmo de nós nascermos. Nossa identidade é formada pela história que nos antecede e nos alcança. A identidade que você possui, quem você é, não é formado a partir daquele ponto da história em que você veio a existir, em que você deu os primeiros a respirar, o primeiro suspiro de vida. Não é ali que a sua história começou, mas a sua história começou muito antes, em tudo aquilo que forma as bases nas quais você foi inserido nessa história. E quando nós não sabemos nossa história, ou de onde viemos, ou para onde estamos indo, nós vivemos numa crise de identidade. E o fato é que muito da nossa geração vive uma crise de identidade pela falta de perspectiva, ou uma falta de perspectiva do futuro, pela falta de uma perspectiva do passado. Obrigado.
Hoje eu tomo elas, viu? Todinha. Observe bem. Olavo de Carvalho diz assim, um filósofo brasileiro que não vive aqui no Brasil, vive no exterior, porque algumas posições dele faz com que ele não possa viver no nosso país. O ser humano não foi feito para que cada um que nasça seja um novo Adão. De todos os animais, o que depende do aporte das gerações anteriores é o ser humano. Veja, e muitas vezes nós estamos vivendo a nossa história como se nós pudéssemos caminhar e viver de um ponto onde nós queremos estabelecer, a partir da nossa existência para frente, desconsiderando todo o aporte da geração anterior que já nos foi entregue e não está sob o nosso controle. Você não escolhe esse aporte histórico anterior a você. Ele simplesmente existe. Você faz parte de uma história que não foi construída e não é construída a partir do seu nascimento, a partir da sua existência. Você é só parte dela. Você está construindo também, você está caminhando nessa história. Ou seja, há muitas metas narrativas maiores, para explicar a história do mundo. E assim, dar sentido à sua história. Então observe, quando você pensa no contexto ou no aporte histórico imediato da sua história, você vai chegar aos seus pais, aos pais dos seus pais, e poucos têm a experiência de chegar aos pais dos pais dos pais. Poucos podem conhecer ou puderam conhecer os seus bisavós. Ok? Mas quando nós pensamos na história que é construída antes de nós mesmos e que dá suporte à nossa história hoje, nós temos metas narrativas, nós temos uma narrativa do mundo muito maior e muito mais ampla, que nos antecede em muitos mais anos e até séculos, do que essa simples narrativa que nós conseguimos alcançar com a história dos nossos pais. Porque você não vive um contexto nesse mundo apenas familiar, você vive um contexto social, você vive um contexto mais amplo, de sociedade onde você está inserido, e compreender esse mundo, essa sociedade, implica compreender também nossas histórias, como nós chegamos até onde nós estamos hoje. E de fato é impossível chegarmos a boas percepções ou perspectivas da nossa história, do nosso contexto, sem que a gente faça esse exercício amplo de compreender essa história maior que está sendo construída e que ela não depende de nós. Ela existia antes e continuará existindo depois que você também não estiver mais aqui. Antes de nascer e depois que você morrer, a história continuará sendo contada. A história continuará sendo construída. Pelo menos duas grandes metas narrativas eram contadas no mundo, ou são contadas no mundo. Primeiro são as metas narrativas ou as histórias maiores do mundo que explicam o mundo, que eram as histórias dos egípcios, que são conhecidas historicamente como mitos fundantes, e mitos necessariamente não encare como mentiras ou como histórias simplesmente criadas para dar algum sentido às coisas, mas eles acreditavam naquilo de fato. Existiam os persas, os hebreus como povos mais antigos, os judaicos cristãos, ou seja, os hebreus que se convertem então a Cristo, os cristãos gentios, o resto do mundo que passa a se converter a Cristo também e que entra então dentro dessa mesma narrativa de mundo que a palavra de Deus ou a história que os hebreus trazem conta sobre o mundo. E você tem também os muçulmanos que surgem já de uma forma mais recente por volta dos anos 700 depois de Cristo.
a história e a narrativa contada do mundo dos muçulmanos já é tomando emprestado ou tentando recontar a história que os próprios hebreus já contaram e que os cristãos já tinham abraçado e estavam contando também. Os muçulmanos tentam contar essa mesma história, agora dando uma outra orientação e uma outra liderança sobre essa mesma história. A história mais recente, então, como narrativa de mundo, ou na tentativa de narrar o mundo e explicar o mundo, tanto no passado como o mundo que nós vivemos hoje, são as narrativas humanista, iluminista, liberal, capitalista, socialista, enfim, aquela metanarrativa que é explicada agora a partir da razão pura, a partir do ser humano somente, a partir do ser humano construindo sua história e o ser humano a partir das suas convicções definindo a história, definindo o mundo e definindo sua própria vida, colocando Deus agora a princípio, no início de todos esses movimentos humanistas, Deus ainda sendo concebido como alguém que existia, porém estava distante. A responsabilidade estava nas nossas mãos. No segundo momento, agora, como nem existindo mais esse Deus, o pressuposto da sociedade, então, é sempre uma tentativa de fazer com que o mundo seja explicado e vivido a partir das nossas próprias experiências. Nós estamos soltos e livres ao simples acaso, e aí as teorias da evolução, por exemplo, surgindo, trazendo a ciência como aquela que pode ler e descrever a história com autoridade agora, ou seja, se havia um Deus, se havia um ser sobrenatural que dava respaldo e autoridade à explicação de mundo, a partir dos movimentos humanistas, iluministas, nós temos então agora a ciência surgindo como a voz que dá autoridade. É mais ou menos assim, aquilo que é dito como teoria, ou seja, ninguém tem a coragem ainda ou a ousadia de dizer assim, é a verdade. Aquilo que é teoria, embora o termo teoria não corresponda ao fato já consumado e encerrado, é tido dessa forma. Então, a teoria que surge científica a respeito de alguma coisa, e aqui não pense apenas em questões fisiológicas, biológicas, mecânicas, mas também teóricas, no sentido de relações sociais, no sentido de relações até religiosas. Quando alguma matéria surge em algum lugar dizendo assim, a ciência agora comprova, isso é assim assado, sai uma pesquisa sobre isso e diz que tal coisa é de tal forma, então aquilo ganha a característica de verdade. As pessoas entendem agora como verdade. Até mesmo quando a ciência ou pesquisadores aparecem em notícias dizendo é comprovado, a Arca de Noé existiu, aí passa-se a ter autoridade e características de verdade, no sentido de que o relato bíblico, a ciência agora comprova. Ou seja, quem foi colocado agora como o Deus dessa nossa sociedade é a ciência. A ciência tem a autoridade, porque o pressuposto é humano. O ser humano tem autoridade. A razão é o fim. A razão é que pode nos conduzir ao fim último de todas as coisas. Há um autor que escreve com o Michael Gorin, Greg Bartholomew, que diz assim: nossas experiências como indivíduos fazem sentido e adquirem significado somente, tão somente, se vistas no contexto ou na estrutura de uma história que acreditamos ser a verdadeira história do mundo. A sua história como indivíduo, a sua vida aqui na Terra,
só tem sentido se ela é vista dentro de um contexto em que você acredita é assim a história do mundo. Essa é a história verdadeira. O mundo é dessa forma, a história nos diz isso. Quando você encara aquilo como verdadeiro, aquilo passa a dar sentido à sua vida. Cada episódio das histórias de nossa vida encontra lugar exatamente ali, nessa história em que nós acreditamos ser a verdadeira. Então observe que, como sinopse, eu e você precisamos nos perguntar qual é a sinopse da nossa vida. Qual é o enredo, qual é essa estrutura montada de um todo que a sua vida e a minha vida fazem parte? Onde a sua vida se encontra? Em que história a sua vida está encaixada? Você é ator, você participa de que história? Nessa história inteira da humanidade em que eu e você estamos inseridos. É preciso se fazer essa pergunta para que eu e você possamos encontrar exatamente sentido na história em que eu e você estamos vivendo hoje, naquilo que eu e você estamos praticando e experimentando hoje. Qual é a sinopse que cremos ser verdadeira? O Evangelho, então, nos traz uma seguinte sinopse sobre a história desse mundo. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, a seguinte sinopse, observe. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aquilo que a ciência diz que é fruto da razão, mas que ela não assume que é fruto de fé, o Evangelho não tem problemas em dizer que pela fé nós acreditamos que é isso aqui. Porque observe, é fruto de fé ou não quando você diz que há 300 bilhões de anos atrás aconteceu tamanhas coisas no universo que foram formando e aleatoriamente outras coisas foram acontecendo e dos gases e dos ácidos e dos micro-organismos as coisas foram formando e aí então chegou até nós, nos dizendo, somos frutos de um acaso. A sua vida e a minha vida, a partir dessa fé e dessa perspectiva científica, porque a própria ciência se define como algo que pode ter um objeto concreto, avaliá-lo, experimentar e então chegar a uma conclusão. E as teorias sobre criação, desenvolvimento de mundo até onde nós chegamos, não seguem os parâmetros que a própria ciência estabelece para dizer que algo é científico. Então observe. Quando você coloca o seu filho em uma escola em que você não quer que ela tenha nenhum cunho religioso, confessional, e você põe o seu filho em uma escola secular, o Michael Gorin, teorizando sobre tudo isso, diz assim: você está colocando o seu filho em escola confessional. Porque é uma confissão de fé. É fruto de fé. E talvez mais fé até do que acreditar do jeito que a palavra de Deus já nos diz. Entende? Então o texto diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. Deus, pelo seu Espírito, e a narrativa de Gênesis nos mostra isso. Deus, pelo seu Espírito e com o seu Filho, estavam formando tudo isso onde eu e você existimos hoje. Deus não se como que num passe de mágica, não como simplesmente às vezes nós compreendemos de que haja luz, aí pum,
houve luz, acendeu-se um grande holofote sobre o mundo. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando naquilo ali. O Espírito de Deus estava construindo aquilo. Então a ordem de Deus é obedecida pelo Espírito de Deus, que então age e constrói toda essa existência onde nós estamos, que eu e você fazemos parte. Você percebe agora a construção dessa sinopse? Eu e você não estamos em um mundo que nasceu de um acaso. Eu e você não estamos vivendo em um mundo que começou a existir sem nenhum propósito. Isso pode trazer propósito à nossa vida. Isso pode trazer propósito à nossa existência e à nossa história. Porque eu e você precisamos de aporte das gerações anteriores. Eu e você precisamos de aporte histórico para dar sentido à história menor da qual você faz parte. Minúscula até, diante de toda essa história. Mas o mais curioso e talvez o mais intrigante para o ser humano formado, construído por todas as influências históricas, iluministas, humanistas, o mais curioso, o mais intrigante, ou que ele mais rejeita ou tem dificuldade em se submeter, não está no fato de que Deus criou pela sua palavra todas essas coisas. Mas em João, capítulo 1, diz assim, e aqui nós encontramos a grande virada para a compreensão dessa história contada como um todo. No princípio, lá quando Deus estava criando todas as coisas, era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas, tudo isso que eu e você vivemos e existimos e experimentamos, foram feitas por intermédio dele. Observe, mundo, tudo isso foi construído por intermédio do próprio Verbo, o Filho de Deus. Na criação, Deus, Pai, Filho e Espírito estão ali, atuantes, construindo de maneira poderosa o mundo em que eu e você viríamos a fazer parte dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas quem é o Verbo? Que verbo é esse que para os gregos, que tinham as suas metas narrativas, já acreditavam em um verbo, já acreditavam em um ser que tinha domínio sobre todas as coisas, que determinava todas as coisas. E você sabe que tudo que nós recebemos até hoje ainda tem as influências da filosofia grega romana. Não tem nada de novo nessas filosofias que nós temos construído. Muitas das nossas universidades têm feito com que os alunos acreditem que estão lendo coisas novas, inventando a roda, lendo Foucault. E aí eles leem só aquilo ali, eles acham que assim, aquilo é o ápice, é o suprassumo do conhecimento. E eles saem muitas vezes das universidades de história, de filosofia, dessas ciências humanas, acreditando que essa medíocre história, que essa pequena história construída a partir do século XVIII, XIX, resume a história do mundo inteiro, quando é menos de 10% da nossa história. Observe então o que a palavra diz, versículo 12 e 14. Esse verbo que na teoria do conhecimento dos gregos já existia e determinava todas as coisas, esse verbo se fez carne. Nossa, aqui entra toda a revolução para a história da humanidade. Esse verbo se tornou gente. Esse verbo criador, esse que é desde a eternidade, esse que não tem presente, passado nem futuro, ele se fez carne e ele habitou entre nós e cheio de graça e de verdade, nós podemos ver a sua glória.
Esse verbo descrito no texto de Isaías, capítulo 6, quando Isaías está diante da glória desse Deus, ele diz que não pode contemplar essa glória. Os próprios anjos encobrem os seus rostos com as suas asas, por não poder contemplar a glória de Deus. O que em Cristo Jesus Deus está fazendo é trazer a possibilidade de que nós, seres humanos, pequenos demais em toda essa narrativa da história em que Deus está construindo, possamos enxergar a sua glória como parte da nossa vida e mudando e transformando a nossa vida, porque Ele, como Filho unigênito do Pai, se manifestou e se revelou a nós em carne, para que dentro da nossa limitação eu e você pudéssemos olhar e contemplar a Ele. Dentro das nossas limitações de pecado nós pudéssemos contemplar e olhar para Ele. Mas a todos, então, versículo 12, eu quero voltar com você. É proposital essa intercalada aqui. A todos quanto receberam, todos quanto então recebem esse Filho, esse Verbo encarnado, Ele dá o poder de ser feito filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fé. Fé. Você sabe por quê? Porque a Bíblia não chama a mim e a você a um pressuposto arrogante, pretensioso, de tentar, talvez pelo papel carbono 14, avaliarmos se historicamente o Verbo esteve aqui entre nós. Embora todos os indícios e relatos históricos já estejam convencidos disso. A Bíblia chama o meu coração e o seu coração a compreender essa narrativa da história de Deus como parte da sua narrativa e da história da sua vida pela fé. Pela fé. É assim. E aqueles que tentaram tomar a palavra de Deus e encontrar as falhas que possam existir nela, historicamente muitos se curvaram simplesmente a ela. Então, versículo 13, o texto diz assim: aqueles que pela fé creram e recebem então o Deus que construiu essa história e que entrou o Deus que construiu essa história e que entrou nessa história, ele diz assim: aqueles que creem não nasceram do sangue. Nascer aqui é exatamente essa transformação, há uma mudança na percepção da vida, do mundo, de Deus, de si mesmo, dessa história que Deus está construindo. Então não nasce das influências que nós temos, genéticas, familiares, históricas. É um novo nascimento. Crê em Cristo Jesus como esse Deus que construiu todas as coisas e que entrou na história para nos reconciliarmos com Ele mesmo, para que nós fizéssemos parte dessa história também. É exatamente um novo nascimento e que não nasce da vontade da carne, não nasce dos nossos impulsos, dos nossos desejos de tentar construir alguma coisa, mas nasce do desejo de simplesmente ser parte, reconciliada nessa história maior e muito mais excelente que o Senhor Deus está construindo. Nem da vontade do homem, mas nascem de Deus. Nasce de Deus. Sendo assim, qual que seria a grande sinopse do filme da sua vida apresentada pelo Evangelho? Qual que é a sinopse que o Evangelho traz então sobre a sua vida?
Porque talvez você mesmo até hoje não tenha parado, ou se parou, talvez não tenha conseguido descrever essa sua história, dentro dessa história que Deus está realizando na terra, fazendo em seu Filho Jesus, que começou em Cristo Jesus, que caminha através de Cristo Jesus e que finalizará em Cristo Jesus também, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. De quê? De que Ele é o início e o fim? De tudo isso, de toda a história que nós estamos inseridos. Eu e você vivemos dentro de uma história em que Cristo é o início dela e que Ele será o fim dela. A grande diferença nesse caminho que nós fazemos é a submissão que nós vamos colocar o nosso coração à pessoa de Jesus, que está agindo na própria história que Ele já determinou. Então, a sinopse da nossa vida, a palavra de Deus descreve assim. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas. Você sabe o que isso significa? É o povo que não tinha noção do que estava fazendo nessa vida. O povo que não vivia dentro de uma metanarrativa, com consciência. O povo estava perdido, estava vivendo aleatoriamente, achando que os seus cavalos e os seus cavaleiros podiam dar alguma salvação, alguma solução para eles. O povo que achava que através das suas consciências, da sua razão, da sua estrutura, da sua capacidade, que o apóstolo Paulo diz assim, não há nada que nós temos que Deus não tenha nos dado. Mesmo sendo assim, o povo estava vivendo de forma como se Deus não tivesse nada a ver com a sua história. O povo que andava em trevas, que estava escuro, estava na escuridão, andando pelo mundo como que tateando, como que tentando encontrar alguma direção, viu grande luz. João diz, vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que o Evangelho diz para mim e para você, querido, são as seguintes questões. Eu e você podemos continuar vivendo nas trevas da razão e do conhecimento humano e tentar descrever o filme da nossa vida dentro de uma sinopse que não é a sinopse do Evangelho. Não é como o Evangelho conta. Mas eu e você podemos, pela fé, curvar o nosso coração e crer no relato, no golpe de vista, na síntese, na sinopse, que o Evangelho, que a palavra de Deus, traz para mim e para você. Você, sua vida e sua história não nasceram de um acaso, não servem para simplesmente trabalhar, viver e morrer. Tem um propósito em Deus, para a glória de Deus, para a união com Deus. Deus tem muito mais para a sua vida, e do jeito que Ele conta essa história, a sua vida pode encontrar sentido, significado, beleza, para que você possa contar a sua própria sinopse de forma muito mais atrativa, muito mais bela, muito mais convicta de quão belo pode ser esse filme da sua vida. Quão maravilhoso é o filme que Deus está construindo, registrando, porque nada da sua vida deixa de ser registrado aos olhos de Deus. Você pode se submeter, curvar-se e pela fé. E então Hebreus diz, pela fé, os antigos obtiveram grande testemunho. Eles aprenderam a contar a história da sua vida a partir da fé que Deus coloca no coração e então reconta a história para mim e para você. Não a partir daquilo que eu e você poderíamos contar, mas a partir do que Ele já nos contou nas Sagradas Escrituras.
Domingo que vem nós vamos tratar sobre esse diretor, como ele quer dirigir sua vida. Se você quer então submeter sua história à história de Deus, você precisa conhecer esse diretor. Você precisa conhecer como ele quer dirigir sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você.